Ah, então, é através do processo descrito anteriormente que o estômago produz uma quantidade considerável de ácido clorídrico. O estômago ele vai produzir em torno de 2 a 3 litros de ácido gástrico, sendo que durante o processo alimentar não é só a presença do ácido gástrico. Temos que considerar que também vai haver a secreção da pepsina. De forma que tudo é muito, aliás, como tudo no organismo, né? Tudo é muito finamente regulado, tudo é preciso, né? O nosso organismo é como se fosse um relógio, uma máquina muito bem montada, milimetricamente montada, com os ajustes muito precisos, nanos ajustes, muito bem, vamos dizer assim, lubrificada. Quando ah, ocorre um desvio no processo de secreção, quando ocorre um desvio no processo de proteção da mucosa gástrica, quando tem a presença de excesso de ácidos e enzimas em local errado, nós podemos ter o desenvolvimento de inflamações e lesões que pode ocorrer a nível de esôfago, estômago e duodeno, tá certo? E aí promover alguns sintomas que não são agradáveis de se conviver. Por exemplo, a úlcera péptica, ela se caracteriza por uma lesão no revestimento mucoso do trato gastrointestinal, provocado pela acidez do suco gástrico, podendo estar localizada no esôfago, e aí a gente fala em úlcera esofágica. No estômago, aí a gente fala em úlcera gástrica. No duodeno, a gente fala em úlcera duodenal, sendo a úlcera duodenal mais prevalente, em torno de 80%. Já a doença do refluxo é definida como o refluxo retrógrado do suco gástrico, que pode também ser de conteúdo duodenal, causando sintomas e complicações. Entre os sintomas, o que mais frequentemente o paciente procura um médico é a azia, é a pirose, é a regurgitação. De forma que não são só o alívio desses sintomas que a gente objetiva o tratamento e a remissão deles, né? Então, o paciente com refluxo vai se queixar de pirose, que é a sensação de ardor retrocenal, vai se queixar da regurgitação, que é a percepção de movimento de conteúdo gástrico para a faringe e a boca. Só que essas situações, né, promovem a perda da qualidade de vida do paciente. Promove a perda da qualidade de vida da pessoa. Algum de vocês já tentou sentar para estudar na frente do computador com
com azia ou com pirose, tendo aquela queimação retroesternal, aquela dor que provoca no esôfago devido à queimação do ácido? Ninguém consegue. Você não consegue sentar, você não consegue estudar. E o que é pior, você está sentado fazendo as coisas, você sente a queimação, fica preocupado e parece que é um círculo vicioso. Quanto mais você fica preocupado, parece que mais ácido é liberado e você sente a queimação mais forte. Um outro aspecto, a pessoa não consegue dormir. Quem tem refluxo, pirose noturna, 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, se você deitar, você não consegue dormir, você sente literalmente a queimação no teu esôfago. E quanto mais você tenta se acalmar para poder dormir, aquela queimação ela perdura a noite inteira. E aí se você não levantar, se o paciente não levantar e não procurar a medicação adequada, ele não vai conseguir dormir. Não adianta tomar leite, não adianta tomar água gelada. É necessário a utilização dos medicamentos que nós vamos tratar ao longo dessa aula. Tá certo? Então, além do distúrbio de sono, a pirose, a queimação, o refluxo, pode levar e provocar tosse crônica no paciente, pode promover laringite, faringite, pode desencadear asma, pode desencadear o vapor que você vai inalar, pode desencadear algum processo inflamatório a nível de brônquios. Então, é para evitar que a coisa se complique mais do que já está, é que nós temos que intervir de forma medicamentosa no tratamento dessas situações. E aí, no tratamento dessas sintomatologias, nós utilizamos, e são os medicamentos que nós vamos ver nesse momento, os antiácidos, os antagonistas dos receptores H2 e os inibidores de bomba de prótons. De forma resumida, os antiácidos promovem uma reação de neutralização do ácido. Então, é uma ação rápida, o efeito é rápido, porque mais ácido continua sendo produzido. Então, é um alívio sintomático ligeiro, fugaz, de 1 a 2 horas. Os bloqueadores dos receptores H2, da histamina, cimetidina, ranitidina, famotidina. Não sei se eu falei ranitidina. Se eu não falei, falo agora. E a anisatidina, eles surgem na década de 70. Cimetidina é um dos medicamentos mais vendidos, junto com tantos outros, compõe uma gama de medicamentos que são utilizados de forma discriminada pela população na automedicação. Todo mundo que tem azia ou queimação vai tomar a cimetidina. E surgiu praticamente ao mesmo tempo e acabou ganhando a preferência no tratamento. Passou a ser um medicamento de primeira linha no tratamento dessas situações, que são os inibidores da bomba de prótons, que nós vamos ver aqui. Então, além desses três, ainda tem o misoprostol, que é um protetor de mucosa, tem o sucralfato, que também é uma pasta protetora de mucosa, e o bismuto coloidal. Então, essa primeira parte de drogas que atuam no sistema gástrico, nós vamos ver esses medicamentos. Numa segunda aula, veremos medicamentos para tratar náusea e vômitos. Numa terceira aula, tratamento da constipação. Numa quarta aula, tratamento
Os antiácidos. Os antiácidos, eles foram um dos primeiros medicamentos, uma das primeiras ferramentas a ser utilizado no tratamento dos sinais e sintomas de dispepsia, doença do refluxo e gastrite, né? Eles eram e são amplamente utilizados, mesmo com o surgimento dos bloqueadores dos receptores H2 e mesmo com o surgimento também dos inibidores de bomba de prótons. Então eles caíram no conhecimento popular, eles fazem parte da tradição, né, da cultura popular, de quem está com queimação, está com azia, toma um antiácido. Então, acredito que em qualquer lar, em qualquer casa da população brasileira, vai haver um antiácido para uma situação dessas que eu falei. Né? Então, assim, é um dos medicamentos, juntamente com os anti-inflamatórios não esteroidais, juntamente com os antitussígenos, os expectorantes, a própria cimetidina é um dos medicamentos mais vendidos, mais comercializados. É um dos medicamentos que mais é utilizado, juntamente com os outros que eu falei, na situação de automedicação. Então, a pessoa tossiu, tem um antitussígeno. Está com gripe, com uma tosse produtiva ineficaz, toma um expectorante ou um mucolítico. Da mesma forma, nariz entupiu, usa um descongestionante. Então, são medicamentos que caíram no conhecimento popular, se tornaram parte da tradição e são muito comercializados, são muito vendidos. Tá certo? Aqui vocês estão vendo uma tabela. Essa tabela fui eu mesmo que construí ao longo desses anos de estudo e trabalho. Então ela cita os principais antiácidos, a ação deles, as vantagens e as desvantagens. Lembrando que o carbonato de cálcio foi um dos primeiros a ser utilizado. E a partir da observação de que ele promovia esse alívio, vieram os demais antiácidos, né? Então vamos iniciar aqui pelo bicarbonato de sódio, na parte superior. Ele é extremamente eficaz, ele é muito bem absorvido, ele tem uma ação rápida de neutralização. Desvantagem dele é que em altas doses ele pode ser absorvido e promover uma alcalose sistêmica. Tá certo? Se for utilizado eventualmente, né, de uma forma profilática, para pacientes que tenham a manifestação a cada menos de uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 3 semanas, né? Pode ser utilizado de forma profilática. Lembrando que usou, procura um médico para saber qual é o motivo da queimação, qual é o motivo da azia. Não custa nada, né? Não, custa, mas é bom cuidar da saúde, porque a evolução da doença tem consequências mais sérias. Tem um sabor agradável, o efeito colateral como libera CO2, vai promover arroto, né, eructação, distensão abdominal, alcalose e, em grande quantidade, hipernatremia, como eu falei anteriormente. Eventualmente eu vou fazer umas paradas um pouco mais longas na apresentação, porque é o momento que eu descanso um pouco a corda vocal e bebo um pouco de água para renovar
a voz. O hidróxido de alumínio, né? O hidróxido de alumínio, ele tem um efeito bem mais lento do que a bicarbonato de sódio, uma ação relativamente duradoura, vantagem que ele não altera o equilíbrio ácido-básico, em doses elevadas em pacientes com insuficiência renal, esse alumínio ele pode ser absorvido, e isso contribui para aumentar o risco de osteoporose, encefalopatia e miopatia. Ele reduz a motilidade intestinal e aí pode ter como efeito colateral constipação. Já o hidróxido de magnésio, ele tem uma ação mais rápida do que o de alumínio, uma duração de ação mais curta também, não promove eructação, distensão, e ele acelera o movimento do trato gastrointestinal, tem quando efeito colateral diarreia, né? E a outra parte é que o sabor é muito ruim, é muito desagradável. É como se estivesse bebendo uma água salgada, uma água do mar, meio que estragada. Hoje em dia existe o magaldrato, que é uma associação do hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, onde a gente vai ter a associação dos dois, e aí você tem uma duração do efeito mediana e não apresenta nem constipação nem ação laxante. Então é mais uma forma de utilizar. Por último, não menos importante, nós temos também o carbonato de cálcio, que tem uma ação rápida, igualmente ao bicarbonato, libera CO2, produzindo arroto, náusea, distensão e flatulência. O cálcio ele pode ser absorvido, gerando hipercalcemia, né? E aí induzir um aumento da secreção de ácido clorídrico, rebote no paciente. Tá certo? Além disso, a nível intestinal, o cloreto de cálcio, que é o resultado da neutralização do HCl com carbonato de cálcio, ele, a nível de intestino, essa reação ela pode ser invertida, e aí novamente forma carbonato de cálcio e ácido clorídrico, e esse ácido pode lesar as células da mucosa intestinal. Além disso, o uso crônico de carbonato de cálcio pode resultar numa redução da absorção de fosfatos. Além disso, né, deixa eu ressaltar ali o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele é empregado juntamente com os inibidores da bomba de prótons para o refluxo duodenal, porque o hidróxido de alumínio ele acaba quelando os sais biliares, né? Assim como outras substâncias. Então, por exemplo, ele também vai quelar tetraciclina, ferro, cetoconazol, cimetidina, famotidina, ranitidina, indometacina, teofilina. Então não é recomendável você administrar conjuntamente alguns medicamentos com antiácidos. Por precaução, o ideal é ingerir o antiácido pelo menos 2 horas antes ou 2 horas depois de você ter ingerido, por exemplo, alguns desses medicamentos que eu já citei. Tá certo? Bem, apesar de tudo, eles ainda continuam sendo comercializados, eles são uma opção para as situações que a gente mencionou de forma profilática ou preventiva, né? Não deve ser encarado como um medicamento para o tratamento a longo prazo.
Hoje em dia, o pessoal utiliza também um medicamento chamado de alginato, que é a associação de é uma espécie de um polímero, né, de origem natural, que é obtido de algas. E eles fazem a associação desse polímero com bicarbonato de sódio, ou com o polímero, né, o alginato mais hidróxido de alumínio, ou alginato mais bicarbonato e carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. Esse alginato ele surge para atender uma situação que é relatado pela literatura, que é a formação de bolsas de ácido que ocorre na parte superior do estômago, um pouco acima do alimento, próximo da junção do esfíncter inferior pilórico, né? Então esse alginato em solução aquosa ele vai acabar formando forma uma espécie de um precipitado, né? Não um precipitado propriamente dito, forma uma espécie de um gel, né? Uma solução coloidal, como se fosse uma gelatina, né? Protegendo, que fica boiando na superfície. E aí, o que acontece? Ele protege, ele evita o contato dessa bolsa de ácido com a mucosa do intestino, a parte inferior, a parte do esfíncter esofágico inferior. Então evita o contato do ácido com o esfíncter. E aí alivia a azia, alivia o refluxo e evita a lesão da mucosa. Tá certo? Então, repetindo, atualmente existe o alginato, que é uma associação de polissacarídeos presente em alguns tipos de alga marinha, algas marinhas parda ou marrom, do filo Felfita, é meio difícil de falar, do filo Felfita, e esses polissacarídeos eles são comercializados na forma de sal, eles estão acoplados, ligados a hidróxido de alumínio e carbonato de cálcio, né, ou bicarbonato de sódio, e ele quando em solução aquosa, né, eles vão formar uma película, um gel, um colóide, protegendo e fica boiando na superfície. Então ele evita o contato da bolsa de ácido com o esfíncter esofágico inferior e a mucosa superior do estômago, protegendo da dispepsia, de lesão. Tá certo? Bem, eu acho que o que eu tinha para falar de antiácido é isso daí. Agora a gente vai passar para os bloqueadores dos receptores. Agora nós vamos falar sobre os bloqueadores dos receptores H2 da histamina. Cimetidina, famotidina, ranitidina e nizatidina. Eles surgem numa época em que começa a se estudar a estrutura molecular da histamina. Então começa a verificar a atividade de vários compostos que possuíam ação nos receptores da histamina no organismo. Num determinado momento, os pesquisadores observam que a metilação na posição 5 do anel imidazol da histamina produz uma substância que tem ação no receptor da histamina
principalmente no receptor H2, mas que tem uma baixa atividade. Então, o 5-metilhistamina, que seria a histamina metilada, ele vai possuir uma ação mais específica para o receptor H2 da histamina, só que vai possuir uma ação bem menos potente do que a histamina. Os pesquisadores também observam que o aumento do comprimento da cadeia lateral de 2 para 4 carbonos, juntamente com a substituição do grupo guanidino pelo grupo tiureia, leva à produção de uma substância que se liga ao receptor H2, que é bem seletivo para o receptor H2, mas sem atividade agonista sensível. Com isso surge a burimamida, que é o primeiro antagonista seletivo do receptor H2. E a partir dele iriam surgir os demais antagonistas dos receptores H2 que nós conhecemos hoje em dia. Então a burimamida é um dos primeiros antagonistas do receptor H2. E aí, esse composto, ele vai ter um aumento da cadeia lateral aqui da histamina, de 2, aumenta para 4 carbonos. Tá certo? E aqui é colocado um grupamento neutro tiureia. Então, burimamida é o primeiro antagonista de receptor H2. Bem, a partir daí, com o conhecimento da estrutura, surgiram os diferentes bloqueadores H2 que são utilizados até hoje em dia, que é a cimetidina, ranitidina, famotidina e anisatidina. Então, os pesquisadores observaram, primeiro, que o anel imidazol ele é necessário, podendo ser substituído por outro, porém perdendo a atividade. Mas o anel imidazol confere ao composto uma maior ação, visto que ele não é metabolizado pela citrocromo P450. Além disso, o aumento da cadeia lateral de carbonos da histamina, de 2 para 4. E a presença de um grupo tioéster, né, que é a presença desse S aqui entre os carbonos. Com isso, confere a possibilidade de ser administrado por via oral maior potência para H2. Então, a presença do grupo metil, a presença do anel imidazol, né, confere potência e seletividade para H2. O aumento do tamanho também contribui para a ação antagonista. E a troca do anel aminociano por nitrometileno presente aqui na nisatidina, nessa parte final aqui, também ajuda a aumentar a potência. Com isso, a gente surgiram os antihistamínicos com as diferentes potências observadas, né?
Bem, nesse slide aqui, vocês estão vendo, isso foi tirado do Katsung, vocês estão vendo então os principais bloqueadores H2 comercializados: cimetidina, ranitidina, nizatidina e afamotidina, e suas respectivas potências, né? Então a ranitidina é de 40 a 10 vezes mais potente que a cimetidina, a nizatidina é de 40 a 10 vezes mais potente que a cimetidina, então a ranitidina e a nizatidina têm praticamente a mesma potência, e a famotidina de 20 a 50 vezes mais potente do que a cimetidina. Utilização dos bloqueadores dos receptores H2. Então, pessoas que têm pirose ou dispepsia pouco frequente, menos de 3 vezes por semana, eles podem tomar ou antiácido ou anti-H2. Isso vai promover um alívio rápido da sintomatologia. Como eu falei anteriormente, os antiácidos eles vão conferir uma duração de ação do efeito, do alívio, pequeno, né, em torno de 1-2 horas. Já os antagonistas dos receptores H2, eles têm um efeito bem maior, podendo chegar até 10 horas. Então, esse uso, tanto do antiácido quanto do H2, é um uso profilático, né? É um uso preventivo que visa apenas aliviar aquele sintoma, né? Aquele sinal imediato do que ele está passando, para aí depois ele ou procura um médico para um tratamento, uma identificação melhor da situação e um tratamento adequado. Na maioria das vezes isso não ocorre. A pessoa tratou a sintomatologia, aliviou a azia, aliviou a queimação, ele continua tocando a vida, né? E aí vai até ter o próximo sinal, o sintoma. Então ele continua seguindo, aí quando tem, acaba tomando de novo o medicamento, alivia e continua. Então isso não deveria ser o adequado. O adequado é tomou, aliviou, procura o médico, verifica o que está acontecendo para um tratamento correto e para a recuperação adequada da mucosa. Tá certo? Então pode ser feito dessa forma profilática, dessa forma preventiva, tanto com antiácido quanto o H2. O H2 é melhor porque a duração da ação vai ser bem maior, né? Eles também podem tomar um medicamento, no caso o antiácido, ou o anti-H2, antes da alimentação, como uma atitude, né, uma ação preventiva para evitar a pirose em decorrência daqueles picos de liberação de ácido que dá após a alimentação. Além do refluxo, também pode ser utilizados em doença de úlcera péptica, os bloqueadores H2, mas com o surgimento dos inibidores de bomba de prótons, eles deixaram de ser a primeira escolha para o tratamento. Eles ainda são utilizados e podem ser utilizados
para supressão de ácido noturna, que normalmente ocorre em alguns pacientes e que não respondem bem nesse período aos inibidores de bomba de próton. Nesse caso, eles vão tomar uma vez ao dia, sempre ao deitar. A literatura mostra uma boa cicatrização das úlceras, né? Também podem ser empregados na dispepsia não ulcerosa, na prevenção do sangramento, da gastrite relacionada com o estresse. Lembrando que os IBPs acabam sendo atualmente a primeira escolha para o tratamento de todas essas situações, né? Doença do refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, dispepsia não ulcerosa, prevenção do sangramento, da gastrite relacionada com o estresse. Lembrando, inclusive, que inclusive o refluxo gastroesofágico de conteúdo duodenal também acaba utilizando os inibidores de bomba de próton, porque apesar de você não ter um material ácido ali, mas você tem lesão da mucosa devido à presença dos sais biliares e de enzimas, e a ação do IBP vai ser reduzir o conteúdo do refluxo a nível de estômago, tá? Então reduz o conteúdo do estômago e isso ajuda a aliviar o esôfago, tá certo? Então já estou adiantando uma parte que vai ser falada mais à frente. A seguir eu vou mostrar um gráfico, né, que foi retirado do Katsung, que aborda essa questão da utilização dos bloqueadores dos receptores H2 no uso noturno, para evitar a secreção de ácido noturna. Então, como eu falei anteriormente, os bloqueadores, eles, quando comparado com os inibidores de bomba de prótons, eles têm uma ação bem mais modesta na inibição da secreção de ácido, principalmente pós-prandial, né? Os bloqueadores H2 estão em azul e atualmente eles são utilizados para aliviar a secreção gástrica noturna. Então, no lado aqui esquerdo, direito, quer dizer, no lado direito, vocês vão ver que a curva azul da secreção ácida noturna, ela está bem reduzida com a utilização dos bloqueadores H2, né? Normalmente vai ser utilizado, também está reduzido com os inibidores de prótons, mas assim, o que é utilizado e o que é mencionado pela literatura, que os bloqueadores H2, eles vão ser efetivos em reduzir a secreção de ácido gástrica noturna naqueles pacientes em que são refratários à ação dos inibidores de prótons, ou seja, mesmo ele tomando inibidor de próton e tendo uma inibição durante o dia, né, no período noturno existe uma secreção substancial que incomoda os pacientes. E aí, como adjuvante no tratamento da situação, à noite, ao deitar, ele toma o bloqueador H2, né? Ele vai estar tomando os dois medicamentos. Os dois, entre aspas, remedinhos. Bem, a farmacocinética da cimetidina, ela é rapidamente absorvida, uma biodisponibilidade em torno de 60% a 70%. O alimento atrasa a velocidade de absorção, mas não a quantidade total absorvida no final.
liga-se fracamente à proteína plasmática, em torno de 20%, meia-vida de 2 a 3 horas, duração de ação de 4 a 5 horas, sofre metabolização hepática, atravessa a barreira placentária e é excretada no leite e na urina. Os efeitos colaterais são da cimetidina, né? Uma ação androgênica causando ginecomastia, impotência e galactorreia nas mulheres, diarreia, cefaleia, tontura, cansaço, constipação, boca seca, vômito, sonolência. Pacientes idosos, confusão mental, depressão, psicose, ansiedade, desorientação, vocês estão visualizando uma tabela com algumas das principais diferenças entre os bloqueadores H2. Então, vocês, se possível, deem uma lida nela. A cimetidina, ela promove a inibição do citocromo P450, principalmente da CYP1A2, 2C9, 2D6 e 3A4. E, em consequência disso, ela retarda o metabolismo, potencializando a ação de algumas drogas, tais como paracetamol, teofilina, ibuprofeno, anticoagulantes orais, dextrometorfano, quinidina, nifedipina, sulfonilureias, que mais? Amiodarona, analgésicos opioides como buprenorfina, codeína, meperidina, metadona, teofilina, da cloroquina, desipiramina, imipramina, alguns antivirais tais como amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir e etc. Os inibidores de bomba de prótons. De forma geral, bem, nós vamos agora abordar os inibidores de bomba de próton. Bem, efeitos colaterais, em geral, os omeprazol são bem tolerados. Os efeitos colaterais são cefaleia, diarreia, náusea, dor, constipação. Existe a preocupação a longo prazo de acloridria e nefrite intersticial aguda. Existe a possibilidade de ocorrer diarreia associada ao Clostridium difficile. Normalmente a diarreia pode ser leve ou promover uma inflamação no cólon. Se isso acontecer, suspender a medicação e procurar o médico. Também o uso prolongado tem sido associado ao risco de fraturas ósseas, principalmente quadril, pulso e coluna. Também pode causar inflamação do revestimento do estômago e baixos níveis de magnésio no sangue. Também tem sido demonstrado
uma diminuição na absorção de vitamina B12. Com relação à cloridria, o uso prolongado pode causar pólipos na glândula fúngica, que podem se tornar cancerígenos, mas assim não existe nenhuma correlação direta, né? Que vai ocorrer a cloridria com uso prolongado, que vai ocorrer baixa absorção de vitamina B pelo corpo, isso está demonstrado pela literatura. Mas o paciente, se ele está sendo acompanhado de forma sistemática pelo médico, ou se ele está retornando de acordo com as orientações médicas para a visita, vai ser feita a suplementação de vitamina B12, de folato, acompanhamento e avaliação da mucosa estomacal. Então, assim, a princípio, não existe um risco muito grande. O risco existe, né? Mas se há o acompanhamento, há intervenção no tempo adequado para evitar que a coisa se complique demais. Né? Então é necessário orientar, é necessário avisar os pacientes do risco de nefrite intersticial, de surgimento de pólipo, de alteração da mucosa estomacal, de perda de potássio, os riscos que isso podem levar para que o paciente tome o cuidado devido, né? E não siga se automedicando com este medicamento, tá certo? Bem, bloqueador competitivo do potássio, o vonoprazan e o revaprazan, eles são antagonistas competitivos do potássio, induz uma inibição reversível da sódio-potássio ATPase gástrica. Eles são metabolizados pelo citocromo 3A4, pelo CYP3A4. Parece que aumenta os níveis séricos também de gastrina, utilizado na doença do refluxo, na esofagite eosinofílica refratária aos inibidores de bomba de prótons. Aqui embaixo nós temos duas tabelas. Onde compara o omeprazol, os inibidores de bombas de próton, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, com os bloqueadores competitivos do potássio, vonoprazan, revaprazan. Aqui mostra a concentração plasmática máxima, do lado direito a meia-vida deles. A gente vê que a meia-vida é ligeiramente um pouco maior do que os inibidores de pomba, né? E na tabela à esquerda mostra a recorrência da esofagite erosiva após o tratamento, tanto com os inibidores de bomba com os inibidores competitivos do potássio. A gente observa aqui que depois de 52 semanas não houve um grau de recorrência elevado, e com os inibidores de bomba a gente teve um grau de recorrência bem maior. Bem, o misoprostol, ele é um análogo sintético da prostaglandina E1,
É utilizado como um protetor de mucosa, né? Ajuda a produção de muco, é uma prodroga. Ele sofre a remoção do radical éster, se transformando no ácido misoprostol. Alimento e antiácido reduzem a taxa de absorção, o efeito máximo de 60 a 90 minutos, duração de ação 3 horas, excretado pela urina, os efeitos colaterais: náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, febre, tremor. Bem, o sucralfato é um complexo de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada. Aqui no canto direito, vocês veem na parte de cima o nome comercial do preparado, sucralfilme, e aqui embaixo da imagem do medicamento você tem a estrutura molecular do sucralfato. Então esse medicamento, essa substância, em pH menor do que 4, vai sofrer uma polimerização e ocorre a ligação cruzada do sucralfato para formar um gel pegajoso, viscoso e branco. Duração de ação é 6 horas. Parece que também estimula a produção local de prostaglandina e o fator de crescimento epidérmico. A utilização dele é para proteger a mucosa, reduzindo as lesões, normalmente causada pelo ácido, pela diminuição de pH, pela presença das enzimas, pela utilização crônica de anti-inflamatório não esteroidal, né? Lembrando que, na realidade, a doença do refluxo e a própria formação de úlcera também é complexa. Envolve não só a redução do pH, mas muitas vezes a presença de enzimas, né? Ou muitas vezes a presença de um refluxo duodenal, em que a gente vai ter a presença de algumas enzimas e nem sempre com pH ácido, né? Com pH alcalino. Então a finalidade do sucralfato é recobrir a mucosa, preservando ela de uma futura agressão e permitindo que ocorra uma cicatrização adequada. Normalmente é pouco absorvido, o efeito colateral comum é constipação, pode ocorrer boca seca, desconforto abdominal, náusea, vômito e cefaleia. Pode reduzir a biodisponibilidade de medicamentos tais como tetraciclina, cimetidina, ranitidina, cetoconazol, digoxina e teofilina. Então a mesma recomendação dos antiácidos ocorre para o sucralfato, né? Para reduzir, para minimizar as interações medicamentosas, normalmente utilizar o medicamento 2 horas antes da administração do sucralfato. Bismuto coloidal, né? Ele vai formar uma película protetora na base da úlcera, também recobrindo, né, a parte da mucosa, protegendo ela de agressões, seja do ácido, seja de enzima, tá certo? Seja da presença de uma maré alcalina mais a enzima, dos fatores agressores ali. Então, recobre e dá oportunidade para a mucosa
se regenerar e se recuperar. Os efeitos colaterais: náusea, vômito, escurecimento da língua e das fezes. Bem, doutoras e doutores, aqui nós finalizamos mais uma apresentação. Essa foi a parte da farmacologia relacionada aos bloqueadores H2, inibidores de bomba de prótons, antiácidos e outras substâncias utilizadas no tratamento de dispepsia, do refluxo gastroesofágico, entre outras situações descritas na clínica. O objetivo do material não é esgotar o assunto, e nem é possível esgotar o assunto. Então é o início para vocês continuarem a pesquisa e o estudo de vocês. Recorram após a audição ou a oitiva do material aos livros de farmacologia tradicionais que vocês conhecem e adquiriram. Façam a leitura também do material que vocês podem encontrar na internet, os artigos científicos, né, os consensos, as diretrizes. Conversem com os especialistas das respectivas áreas de uso dessas substâncias. Conversem com os médicos da UBS, do Hospital Júlio Miller, para conhecer e saber e aprender quais são os mais utilizados, quais são os efeitos mais comuns que os pacientes relatam para os médicos, quais são as queixas principais, né? Qual é a eficácia de um determinado grupo de medicamento. Então, construam o seu cabedal informativo. Eu espero ter cumprido uma parte da finalidade do ensino, né, do aprendizado de vocês. Espero ter agregado pelo menos 1% do conhecimento que vocês já têm e que vão construir. E que mais? E agradecer a paciência de vocês de ouvir o material. E por enquanto é só. Semana que vem, na próxima quinta-feira, eu já falei com os representantes da turma, eles já devem ter passado o recado para vocês. Eu vou adicionar no AVA uma avaliação de conhecimento do conteúdo que foi ministrado de respiratório. Então, reforcem a leitura e o estudo de vocês do material para responder as perguntas. São 5 perguntas, são objetivas, é objetivo, e cada um deve acessar a página do AVA, baixar o material, tá certo? E enviar para o meu e-mail no mesmo dia. E o prazo é até 5h30 da tarde, tá certo? Então essa será uma das nossas avaliações, além do restante do material que vocês estão preparando e vão enviar. E além das 2 perguntas que vocês responderam
no passado. Tudo isso eu vou reunir e vai ser atribuído nota para a nossa avaliação. Essa avaliação de quinta-feira que vem será individual, tá certo? Bem, mais uma vez, tenham uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, um final de semana esplêndido. Espero revê-los todos com saúde muito em breve. Um grande abraço.